Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso papo matinal número 7. Esperando a galera chegar aí. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Muito bom dia. Vamos começar aqui o nosso papo matinal aqui rapidinho, né? Acabei não fazendo a divulgação aqui do dia de hoje, mas já vou deixar gravado aí, sei que o pessoal depois chega junto, curte, comenta e compartilha. Então vou dividir com vocês hoje aqui um outro pensamento, né? O nosso papo matinal hoje aqui acontecendo num ambiente diferente, né? Dessa vez eu não estou no trânsito, não estou no carro, hoje vou trabalhar de casa, mas vou dividir um outro assunto com vocês, né? Vocês estão lendo aí já um pouquinho, fazer a memória não é só contar história. Tudo bem? Seja bem-vindo, Sival. O outro é MC Lavagnoli, seja bem-vindo também, bem-vindo. Vamos lá. Conversar com vocês aqui, né? Existe uma fuga na nossa vida, né? Às vezes das coisas do passado, sobretudo se essa realidade que a gente viveu, ela foi uma realidade dolorosa da nossa vida, né? Às vezes algo que a gente costuma hoje no nosso linguajar chamar de trauma, alguma coisa nesse sentido. Então existe um costume da gente querer fugir dessas coisas, como se o grande objetivo fosse que esse sentimento, essa lembrança, ela caísse no esquecimento. Existe essa tendência também quando alguma pessoa nos magoa, não é verdade? Alguma pessoa nos magoa, a gente precisa perdoar, e aí existe sempre aquele questionamento na nossa vida, né? Perdoar é esquecer? Porque esse é o desejo, né? No fundo, o que a gente quer se livrar? Daquela sensação ruim, daquela lembrança ruim, daquilo que nos fez mal. A gente olha para aquilo e diz assim, cara, isso daqui nos fez mal. No entanto, é importante a gente olhar para esse passado, né, da nossa vida e não olhar para ele de uma forma desconexa. Muitas das vezes, o que nos faz sofrer, o que nos faz ficar triste com aquela realidade que a gente viveu, por mais macabra que ela pareça, por mais maldosa que ela tenha sido na nossa vida, a gente fica triste, a gente se deprime com essa questão, com essa lembrança, porque a gente não consegue enxergar um sentido para ela, né? Então, a psicologia moderna ela vai usar um nome, né, de ressignificar, né, como se eu tivesse que olhar para aquela história do passado e dar um novo significado para ela, para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa perdoar aquela pessoa que nos magoou, para que a gente possa passar adiante de um trauma que a gente viveu. No entanto, eu não gosto muito desse nome, né? Porque o ressignificar, ele continua me colocando no centro como se eu fosse a pessoa, o ponto de partida para dar significado para uma existência. Enquanto não é verdade. Na verdade, eu não dou o significado das coisas, mas na verdade eu entendo o verdadeiro significado daquela coisa. Então assim, ainda na minha adolescência eu tive contato com um livro, né, que me fez muito bem durante muito tempo, né? Eu fiz isso em looping, né? Com uma certa sequência chamada Tecendo um Fio de Ouro. Para quem conhece aí, é da comunidade Shalom, da Amy Nogueira, que também é psicóloga, né? E nesse livro ele começa falando sobre exatamente essa frase aqui, eu ouvi lá, né? Fazer memória não é só contar história. Ela começa exaltando a importância da gente fazer memória na nossa vida, né? Da gente pegar as coisas da nossa vida e ir realmente lembrando, trazendo as coisas do nosso passado para o consciente. Mas isso por quê? Isso porque ainda, muito tempo atrás, lá por volta do ano 400, houve um homem chamado Agostinho, que escreveu uma obra clássica que eu acho que todos deveriam ler. Uma vez na vida, todos deveriam ler. Ah, Maurício, mas é uma leitura difícil, não sei o quê. Não, cara, é questão de você se adequar, se acostumar um pouco com o tipo de linguajar. Mas existe um livro clássico na humanidade chamado Confissões. O Confissões ele deveria ser um clássico também da psicologia, se não fosse o preconceito que existe com os temas religiosos. Tá?
Por que eu digo isso? Que ele deveria ser um clássico da psicologia? Porque o Confissões é exatamente esse livro de um homem que encontra consigo mesmo. A gente fala tanto de autoconhecimento e a gente acha que se conhecer é ficar egocentricamente olhando para si, olhando para os seus problemas. Mas Agostinho não fez isso. Ele fez um processo que nós chamamos de ordo amoris. Ele foi revisitando os momentos do passado dele, e aqueles no qual a memória não podia ajudar, ele não tinha como lembrar, ele perguntava inclusive aos interlocutores da sua própria vida, né, que eram conscientes na época. Então uma conversa com a mãe, uma conversa com um vizinho, no qual ele perguntava quem era o Agostinho quando criança. E é óbvio que essa visita na história, ele passou por momentos maravilhosos, né, momentos alegres e felizes, mas sobretudo Agostinho teve um encontro com a tristeza da sua própria vida, que é a realidade de uma vida pecadora, né? Uma vida... A palavra pecado, né, tem muito a ver com religião, então às vezes nos repugna um pouco. Mas pecado significa errar o alvo. Ou seja, a minha vida tinha uma finalidade, ela tinha um sentido, e eu errei o alvo desse sentido. Errei o alvo. Era para eu ser assim, mas eu fui assim. Era para eu fazer isso, mas eu fiz aquilo. Então, Agostinho visita inclusive... a sua vida de quando era criança, ainda no berço, né? O choro egoísta pedindo sua própria mãe, ele cita sobre essas coisas, né? Sobre o olhar invejoso que ele tinha quando criança. Mas tudo isso, para quê? Para se culpar, para se chicotear do que ele viveu? Não. Mas para que ele pudesse olhar para essa realidade e ele pudesse ordenar essas realidades da vida passada dele para um amor. Mas como assim, Maurício, ordenar? É porque é o seguinte, o que nós somos hoje, nós não somos puramente hoje. Nós somos hoje em prol do que fomos em um passado. De tal maneira que a realidade que nós vivemos no passado, ainda que triste, ainda que dificultosa, ainda que sofrida, ela muitas das vezes foi a única realidade que nos abriu a porta para o futuro que nós temos hoje, de muitas coisas que nós nos orgulhamos, né? Eu fico pensando, né? Eu costumo dizer o seguinte, que todo terapeuta, ele já foi um paciente no passado, né? Ele só voltou os olhos para o sofrimento humano, para a realidade de ajudar uma outra pessoa, porque em algum momento ele mesmo precisou ser ajudado. Então as pessoas dizem assim, Maurício, todo terapeuta tem que fazer terapia? Olha, eu não sei se todo terapeuta tem que fazer terapia, mas todo terapeuta provavelmente já precisou viver um processo terapêutico na sua vida. Isso é fato. Com um terapeuta, com um amigo, com um psicólogo, com um padre, com um pastor, com um pai e uma mãe. Seja qual for a realidade da vida dessa pessoa, ela precisa com certeza ter vivido um processo terapêutico na sua vida. E ele é hoje, muitas das vezes, o reflexo daquilo que ele viu que foi de ruim no passado, né? Que às vezes não funcionou em outra história, em outro momento da vida. Então veja que existe um grande trabalho na nossa vida de dar sentido, né? Melhor, dar sentido não, porque dar sentido é ressignificar, mas de encontrar o sentido das coisas ruins que nós vivemos no passado e reordenar elas em prol de um amor maior. Essa vida, né, o caminho de maturidade nessa vida é um caminho de subida na escada dos amores. Nós passamos essa vida saindo de amores menores para amores maiores. Eu fico vendo aqui em casa, são 5 crianças aqui, né? O quanto que por mais que bonitinho seja uma criança pequena, como que ela ainda é egocêntrica, como que ela ainda ama coisas fugazes, né? A criança ama aquele chocolatinho que você deu para ela, aquele brinquedinho de forma até às vezes egoísta, né? E a gente acha até bonitinho isso. Mas o grande trabalho dos pais na vida das crianças é exatamente fazendo ela ir galgar os caminhos desses amores, ela ir percebendo, por exemplo, que pessoas são mais importantes do que coisas, ela ir percebendo que ela pode trocar esses prazeres momentâneos, às vezes de um chocolate, com um momento de fraternidade com um amigo, no qual ela divide esse chocolate e ambos vivem juntos esse pequeno amor dele, que é o chocolate, que é aquele brinquedo. E aí ela salta de um amor tão fugaz como o chocolate para um amor como a amizade, que vai durar para além daquele chocolate.
Então veja que o caminho da maturidade ele é exatamente esse. Só que isso a gente não faz na vida se a gente não vai encaixando essas pedras do quebra-cabeça do nosso passado. Se a gente não vai pegando esses momentos passados e vai dando orientação para ele, para que a gente chegue lá na frente e a nossa vida possa ter sentido. Então esse final de semana eu compartilhei com vocês aqui, né, nos stories, tem várias visualizações, vários comentários, as pessoas comentando comigo. Eu não misturo muito as coisas aqui, né, no perfil. Todo mundo, as pessoas sabem que eu sou oficial da Marinha, mas isso não tem nada a ver com a atividade da terapia familiar. Mas tem a ver com a formação da minha vida, né? Eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem no tempo, né? Então esse final de semana a minha turma completou 23 anos de entrada no Colégio Naval lá em Angra dos Reis, quando a gente tinha ainda 14, 15 anos ainda, éramos muito jovenzinhos, na sua grande maioria, né? E deixamos os nossos lares, as nossas casas, os nossos pais, os nossos amigos, e fomos lá para Angra dos Reis para estudar interno. Então tivemos a oportunidade de reunir a turma lá em Angra dos Reis, nesse final de semana, e rememorar, né? Fazer memória, de fato, daquele passado, né? Daquilo que foi a nossa história. Na verdade, minha turma foi comemorar os 20 anos, mas aconteceu na pandemia, né? Então não tinha como reunir. Então a gente fez agora esse ano. E aí é uma cerimônia toda bonita, né? E particularmente, cara, a Marinha é excepcional nisso. A Marinha sabe fazer memória. É uma da instituição que, assim, que valoriza bastante as tradições, valoriza o passado, porque sabe que o passado é esse alimento do futuro. E olha, eu vou confessar para vocês que a realidade do Colégio Naval aos 14 anos, indo para Angra dos Reis, ela não era uma memória muito agradável para todos, né? Por exemplo, eu fui muito cedo para lá, fui com 14, 15 anos. O Colégio Naval ele foi símbolo para mim de superação física, né? Eu precisei me superar fisicamente, precisei começar a treinar mais, a fazer o meu corpo ser mais resistente. Ele foi sinal de saudade da minha casa. Ele foi sinal de ausência, porque eu tinha 14, 15 anos, né? E, na verdade, era muito apegado aos meus pais, né? Tava sempre ali com meu pai e com minha mãe. Ele foi sinal de rompimento com muitos amigos meus. E eu acho que nessa primeira infância a gente não conta muito. Na primeira infância não, né? Mas nesse período da adolescência a gente não conta muito. A gente acha que os nossos amigos serão para sempre, né? E a gente percebe, então, que quando os nossos objetivos mudam, quando os nossos ambientes mudam e os nossos assuntos mudam, às vezes os amigos também mudam. Os amigos, muitos deles vão embora nesse período. Então foi um período de sofrimento para mim, um período de exigência intelectual, um período de dúvidas sobre o futuro, do que eu ia fazer na minha carreira. Então, nem sempre essas memórias, elas eram gostosas, entende? Que é o que às vezes a gente... E eu também, por muitas vezes... pensei em fugir disso, esquece isso, olha só pra frente. Mas foi uma experiência profunda pra mim. Por quê? Porque cada lugar que eu visitei, né, cada contato com um espaço, eu fui olhando para algum momento lá do meu passado e eu fui falando, isso aqui faz sentido hoje. Hoje eu posso ver o quanto que foi importante isso. Pra mim, assim, houve um momento muito especial, que era um momento no qual, assim que a gente chegou, né, o primeiro evento nosso lá dessa visita foi a visita à capela, né? E na capela do Colégio Naval lá, assim que você adentra ela, tem escrito assim, ó: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. E quando você sai, vem um outro escrito que diz assim: a esperança não decepciona. Aquilo foi muito forte para mim, porque quantas vezes eu entrei naquela capela, olhei aquele escrito, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus, e eu era relutante em agradecer por uma coisa que naquele momento me fazia sofrer, e que eu olhava e falava assim, cara, por que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? E eu falava para minha esposa e para meus filhos, né, vocês não têm noção de quantas vezes eu entrei aqui e rezei por vocês. E vejam, minha esposa é 6 anos mais nova do que eu, né? Eu tô falando que quando eu entrei ali, eu tinha 15 anos, minha esposa tinha 9 anos de idade e eu nem a conhecia ainda.
Mas eu queria dizer o seguinte, né? Eu vinha de uma família onde eu era filho único. Eu já tinha tido meu encontro com Cristo, já estava caminhando na igreja. E o quanto que eu sonhava em construir um dia a família, o quanto que isso era uma incerteza no meu coração, né? O quanto que ali, vivendo, estudando interno, isolado, às vezes do mundo, eu levantava essas questões e eu me perguntava, cara, eu estou indo trabalhar na Marinha, eu vou viajar pra caramba, e aí, como é que vai ser? É até engraçado que até hoje eu encontro os alunos do Colégio Naval, né, e os alunos da Escola Naval, às vezes em retiros, dou palestra para eles, algumas coisas assim, já fiz algumas videoconferências, e eu vejo as dúvidas deles, os sofrimentos deles muito parecidos com os meus, né? Mas na época eu não tinha esse ponto de contato com um oficial mais antigo, alguém assim que pudesse me dar uma orientação de como seria. Então era às escuras, essa minha conversa ela era de fato comigo mesmo e com Deus, né? Até porque o Ortega Gasset diz, né? Quem fala só espera um dia falar com Deus, né? Então isso era o tema das minhas conversas. E cara, chegar 20 anos depois ali, com meus filhos enfileirados na missa, assim, participando, atentos, com minha esposa do meu lado, é o testemunho vivo de que aquele em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus, ele é complementado por aquela frase, a saída da capela, que diz, a esperança não decepciona. Isso eu estou falando só do momento religioso dali, né? Mas a reunião de turma, olhar cada uma daquelas pessoas que estavam contigo, junto naquele momento, que perfilaram com você, naqueles momentos difíceis, né, da tua juventude, mas que te ajudaram a forjar teu caráter. Hoje alguns são civis, alguns estão trabalhando em outras coisas, outros estão ainda com você nas Forças Armadas, outros se transformaram em mais do que amigos, mas irmãos de verdade, né? Alguns deles viram padrinhos dos nossos filhos, padrinhos de casamento e uma série de outras coisas. Então vejam bem, é uma grande alegria poder visitar o passado e ver, dessa vez, que esse passado ele faz sentido no dia de hoje. Ele faz sentido no dia de hoje. Então o que eu quero dizer para vocês aqui na continuidade aqui dos temas que nós temos falados aqui no Papo Matinal e que a gente pode levar para o dia de hoje, né? Não tenham medo do passado. Visitem o passado de vocês não para permanecer ali, não para que vocês olhem para o passado e se entristeçam com ele, mas em busca de ordená-los em prol do seu amor maior. Hoje eu tenho amores grandes na minha vida, né? O amor para com os meus filhos, o amor para com minha esposa, o amor para com Deus, o amor para com um propósito de vida. E olhar para esse passado cheio de erros, defeitos, ele pode com certeza hoje me dizer o seguinte, olha, ainda que aqui eu tenha caído, ainda que aqui eu tenha sofrido, ainda que aqui tenha sido difícil, ele foi um componente essencial para aquilo que eu sou hoje. Toda uma vida é capaz de fazer sentido se no momento final a gente faz a escolha certa. Se no momento final a gente abraça um amor maior. Fica aqui o exemplo da vida de São Dimas, né? Que foi aquele que foi crucificado ao lado do Cristo. Uma vida de erros, uma vida como ladrão, uma vida como um homem sem coragem, um homem sem caráter. Ganha todo sentido, porque no momento final houve um encontro dele com Cristo, no qual ele reconhece essa sua pequenez, toda a história se encaixa e faz sentido, e ele clama, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A resposta que ele recebe não pode ser mais consoladora, né? Meu filho, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. A minha e a tua vida também fará um grande sentido na vida. A nossa vida fará um grande sentido, né? Se encaixará perfeitamente se no final da nossa vida a gente puder também clamar isso. Se a gente puder ouvir isso da voz de Deus, né? Que diz assim pra gente, meu filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Toda a tua vida fez sentido, porque no momento final você chegou no ponto certo, você encontrou o caminho certo. Tudo de bom? Terminei e falei um pouquinho demais hoje aqui, passei um pouquinho do horário. Te espero amanhã, 7h30, no nosso Papo Matinal número 8. Fique com Deus. Um abraço.